começa agora mais um especial coronavírus. Nos últimos tempos, o que a gente mais ouve é sobre mudança de hábitos. Higienizar bem as mãos, ficar em casa, só sair quando necessário. E a gente sabe que essas mudanças acabam interferindo também nos hábitos de consumo. De que forma isso já está impactando na economia e na postura das empresas? É o que vamos ver no programa de hoje. Sobre isso, eu converso com o antropólogo Marcelo Ramos, que é pesquisador de tendências, comportamento e consumo e um estudioso da felicidade. Ele está no Rio de Janeiro e nos atende pelo Skype. Marcelo, muito obrigada por nos atender. De que forma... Obrigado pelo convite. Pois é, de que forma todo esse isolamento social está afetando tanto o comportamento das pessoas quanto também o consumo? É esperado que haja esse impacto, né, sobre o comportamento das pessoas, porque quando se trata de distanciamento social e de boa parte da população está restrita ao ambiente doméstico, muita coisa do que se faz em termos de consumo, né, para estar no ambiente público, deixa de se fazer ou então diminui-se bastante o consumo desses itens. A gente precisa entender que o espaço da casa e da rua são espaços complementares, né, na nossa sociedade, estruturantes da vida social. Então, muitas vezes, o que você consome dentro de casa tem a ver com o uso para uma produção da aparência, para a apresentação de si, para aquilo que você vai mostrar nas suas interações cotidianas também no mundo público. Então, é muito impactante esse cenário do ponto de vista do consumo desses itens que dependem de estar na rua para serem consumidos. Pois é, e a gente sabe que seja por necessidade ou até por prevenção, muita gente está fazendo a opção de comprar pela internet. Eu vou ler os dados de uma pesquisa aqui feita pelo Compre e Confie em parceria com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, que diz que esse tipo de venda aumentou 40% na primeira quinzena de março. O crescimento do consumo de produtos de saúde, por exemplo, foi de 111%. Supermercado, 80%. Beleza e perfumaria, 83%. Que leitura que a gente pode fazer desses dados, Marcelo? A gente pode fazer primeiro que esse crescimento de consumo nesses itens tem a ver com as preocupações das pessoas hoje, né? Então, o crescimento do consumo de produtos de higiene e limpeza com a tendência, né, de você higienizar mais a casa, se higienizar mais com todas essas recomendações, né, do Ministério da Saúde, dos órgãos de saúde nacionais e internacionais. Além disso, a compra, né, de supermercado, a saída do supermercado para abastecer a casa, no sentido de que mais pessoas estão em casa e a alimentação na rua está mais restrita. Claro que existe, né, o consumo via delivery, o acesso maior, né, às plataformas, os aplicativos, aos canais de consumo via internet, que também traz uma mudança, né, no comportamento do consumidor, que muitas vezes tinha uma resistência e agora, por uma privação, né, da possibilidade de estar na rua, precisa se familiarizar e acessar esses meios também. Então, isso mostra os itens de farmácia, né, toda a preocupação com a saúde, os medicamentos para atenuar alguns sintomas, né, possíveis de uma gripe, de um resfriado, de outras questões que possam, né, favorecer a estar dentro de um grupo afetado, né, pela doença, melhorar a imunidade, comprando vitaminas, né, enfim, um conjunto de fatores que faz com que as pessoas consumam esses itens hoje. E esse fato de ter crescido 40% o índice de compras online mostra que o consumidor está atendendo aí a orientação de ficar em casa? Mostra que sim, né? É importante entender, né, que a grande maioria das pessoas estão sensíveis a isso, né, estão querendo realmente se preservar. Claro que existe um grande número que ou não pode ou estão em serviços essenciais, inclusive dando esse suporte para a população ficar em casa, mas o acesso, né, ao consumo online, né, ele existe e cresce porque justamente com essa privação você precisa resolver problemas e fazer coisas sem deixar a casa, né? Bom, e a gente já falou de uma pesquisa aqui, vamos conferir uma outra aqui, você vai conferir junto comigo? A Kantar, uma instituição internacional de pesquisas, fez um estudo que mostra o impacto do coronavírus sobre o consumidor e o que ele espera das marcas nesse momento. Vamos ver alguns dados do levantamento. Entre os países pesquisados, nós somos o segundo mais preocupado com a pandemia. A pesquisa mostra que os hábitos dos consumidores mudaram de forma relevante no último mês.
78% só saem de casa quando muito necessário. O levantamento questionou o que os brasileiros esperam das marcas nesse momento. 25% querem que elas sejam exemplo e guiem as mudanças. 21% que sejam práticas e ajudem os consumidores no dia a dia. 20% que mostrem como a crise pode ser enfrentada. Sobre a comunicação das marcas, 87% dos consumidores acreditam que deve apontar os esforços para enfrentar a situação e mostrar como podem ser úteis no dia a dia. 80% concordam que empresas devem evitar explorar a pandemia para a promoção própria. E 78% acreditam que os valores da marca devem ser reforçados com perspectiva positiva e tranquilizadora. 500 brasileiros com 18 anos de idade ou mais foram entrevistados de forma online. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de março. Bom, Marcelo, a gente mostrou aqui apenas alguns dos dados, a pesquisa mostra muito mais, você teve acesso a ela. O que mais te chamou a atenção? Me chamou a atenção duas coisas. Justamente esse aspecto que eu comentei no início e que a pesquisa confirmou, que é como que quando a gente fala do que se faz em casa, a gente não rompe completamente com o que se faz na rua, tal como a gente fala o que se faz offline, não está totalmente dissociado com o que se faz online. Pelo contrário, esses espaços são muito alimentados um pelo outro. E acaba que a queda, né, no consumo justamente daqueles itens em casa, mas que tem a ver com o que você faz na rua, é relevante e mostra realmente esse comportamento. O outro é uma tendência, né, da população de enxergar nas empresas e de demandar delas mais o que eu chamo de inspiração do que aspiração, ou seja, não é mais aquela comunicação para vender um bem ou um serviço que você vai aspirar a ter, que você vai querer por um critério de distinção ou para satisfazer algo na sua vida ou por ter realmente aquele produto para si, mas também que você se preocupe em estar alinhado com os valores, né, dessa época e desse momento, que você tenha transparência, que você tenha consistência na sua comunicação e naquilo que você está fazendo de forma bastante objetiva, prática, que não se aproveite da situação. Eu achei isso bastante interessante para capitalizar, né, para a marca, para a empresa, mas que seja, sim, um parceiro da população nesse momento, que as empresas sejam parceiras da população nesse momento e que você consiga, com isso, trabalhar sob a lógica da cooperação. A ideia de que juntos, né, conseguiremos enfrentar melhor esse momento e passar por ele. Então, tudo que a empresa puder fazer, tanto na sua comunicação, mas também mantendo a consistência, né, daquilo que ela faz, e não apenas no discurso, é importante que ela traga isso também para dentro da própria empresa. O que ela está fazendo em relação aos seus funcionários, à saúde dos seus funcionários, o que ela está fazendo para dar suporte a eles, mas também à população, né, nesse contexto. Então, é muito importante que as empresas estejam inseridas nessa lógica e que consigam trabalhar dessa forma nesse momento. E pelo que a gente tem visto, as empresas estão entendendo e obedecendo a esse recado aí do consumidor? Olha, pelo que a gente vê, e eu acho que sim, de certa forma, a própria pesquisa mostra um crescimento grande da publicidade, né, feita pela iniciativa privada, e grande parte delas focada em informações, né, e nesse lidar, né, nesse momento com esse momento delicado que a gente está passando. Então, eu vejo que sim, não todas, claro, mas algumas. O que é importante frisar é que não dá mais para falar que você é a empresa que vai mudar o mundo e você tomar atitudes que não condizem com esse discurso. Então, mudar o mundo hoje é estar de mãos dadas com seus consumidores, com a sociedade brasileira, tentando atacar, né, esse problema que atinge a todos de forma tão cruel, mas que a gente espera passar por ele da melhor forma possível. E qual a importância de levantamentos como esse, que mostram aí a opinião do consumidor, a mudança de comportamento dele, para poder nortear aí a ação das empresas? A importância é cada vez maior. Eu diria que a informação sobre o consumidor
é algo estratégico, sempre foi, mas está se tornando cada vez mais. Os consumidores hoje em casa e acessando, né, consumo via internet, muitos dados são reunidos sobre esse comportamento e também essas pesquisas, né, acabam revelando isso para que diferentes atores possam trabalhar com essas informações. Informação é algo fundamental nesse momento, é algo que vai fazer as empresas não fazer o mesmo, mas se preparar para mudar de estratégia, para dar um salto em relação ao que elas fazem hoje e conseguir, de fato, lidar com uma realidade que está por vir. A gente não pode afirmar o que vai acontecer, o grau dessas mudanças, né, que vão acontecer na vida das pessoas, mas que vão acontecer, acontecerão. Muitas coisas que a gente vê acontecendo, de certa forma, vai ser introduzida no dia a dia, vão ser introduzidas no dia a dia das pessoas, ou seja, vão mudar, de certa forma, esses comportamentos, mas a gente não pode, claro, dizer que a mudança será radical. Eu gosto sempre de lembrar uma frase do Roberto da Mata, do antropólogo brasileiro Roberto da Mata, que ele diz que se tem uma coisa a qual as sociedades são muito fiéis, são as suas tradições. Então, a gente deve buscar informações sobre o comportamento do consumidor nesse momento, porque nos momentos de crise, muitas vezes, você apresenta aquilo que você mais valoriza, de fato, e, no entanto, não esquecer das tradições de uma cultura, de uma sociedade que vai, de certa forma, essas coisas juntas vão dizer um pouco o que é o futuro, sem nenhuma pretensão de prever algo hoje nesse contexto tão incerto. Pois é, contexto incerto, a gente não pode fazer nenhuma previsão, mas essa mudança aí do comportamento do consumidor, ela tende a se manter ou ele vai se adaptando à medida que as ações vão sendo tomadas, que as determinações da OMS, do Ministério da Saúde, dos governos vão entrando em cena? Eu acredito que muitas coisas se mantêm, mas outras não, porque, de fato, né, a gente tende a voltar à normalidade, né? Eu acho que o que vai ser interessante é aquilo que você conseguiu experimentar nesse momento. Aquilo que você tinha rejeição, não usava e passou a ter que usar, uma forma, né, de se comportar, determinados valores que você vai passar a reforçar. Talvez isso seja a grande mudança, mas a gente sabe, né, e a gente espera que a tendência seja que a gente volte à normalidade, né, e ao voltar a essa normalidade, muitas coisas voltarão, né, como eram antes, eu acredito nisso. Bom, a gente recebeu um vídeo aqui de fora que pergunta, na verdade, como os empresários devem se posicionar frente à mudança de comportamento do consumidor. A nossa equipe recebeu perguntas sobre o tema. Vamos ver a primeira delas. Como as empresas devem se comportar durante essa pandemia? E como fazer com que o produto chegue ao cliente de uma forma segura e que garanta o funcionamento dessas empresas? Marcelo, como responder essa pergunta aí? Olha, isso é muito interessante. Nas minhas pesquisas, entre outros temas, né, eu tive acesso a estudos sobre esse momento, né, da quarta revolução industrial, onde diferentes tecnologias, inclusive essas tecnologias de rede, são tecnologias fundamentais para as empresas pensarem no seu futuro, né? E eu acredito que essa estratégia, né, primeiro, da informação sobre o consumidor, do conhecer, do compreender o que está acontecendo, mas conseguir se aproximar dele por essas formas não tradicionais, por esses novos canais, né, novos canais da produção e do consumo, é uma estratégia fundamental para toda e qualquer empresa que queira chegar ao seu consumidor hoje. Junto a isso, toda aquela questão que a gente tratou antes, né, sobre os valores, a forma de se posicionar, o estar junto, né, com a sociedade nessa luta, tudo isso vai fazer com que as empresas sejam melhor percebidas e que, de fato, cheguem, né, com seus produtos e serviços aos seus consumidores. Agora, você falou antes aí a questão da segurança com os trabalhadores nas empresas e com o próprio produto que elas estão oferecendo. É importante que o consumidor saiba disso quando ele está comprando um produto, que ele está ali na internet, o que a empresa está fazendo, como é que ela está preparando o que ela vai levar até a casa dele, de que forma isso vai chegar com toda a higienização feita direitinho? Sim, eu acho que tanto a pesquisa mostrou a importância, né, de saber o que entre a sua casa, vindo da rua,
pode ser contagiosa, pode ser perigosa para as pessoas que estão em casa, principalmente as pessoas que têm idosos em casa, né, e que estão em grupo de risco, é claro que, ao acessar esses serviços, é importante ter a informação do que está sendo feito para mitigar os riscos que podem ocorrer com essas entregas, né, e com o que vem da rua para dentro de casa. Se essa antes não era uma preocupação do consumidor, agora é talvez a principal, né? Agora é uma importante preocupação, é uma preocupação também em higienizar, né, as coisas que chegam da rua, até os aplicativos estão colocando opções de não ter contato, né, com o entregador, de deixar na portaria, não só pelo contato, mas por também não entrar no prédio, né, e tudo isso. Então tem várias estratégias de distanciamento social que são difíceis, né, não é fácil fazer isso, né? Porque também são pessoas, também estão ali trabalhando, também procuram reconhecimento pelo trabalho, mas é importante que essas medidas das empresas, que dê a opção do consumidor fazer isso ou não, e que dê informação para ele sobre o que está chegando à sua casa, é fundamental. Bom, e o mercado está reagindo a esse momento de forma coletiva ou cada um se adequa como pode? Vamos a mais uma pergunta enviada para a nossa equipe. Vários comerciantes estão se reinventando para chegar no consumidor final. Isso pode ser feito em todos os setores? Marcelo, acho que essa aí é a ordem do dia para quem é empresário, né? Tem que se reinventar? Vale para todo mundo? Olha, eu acho que vale. É claro que todos os setores não exatamente, a gente sabe que tem setores aí que estão aquecidos, né, com esse momento, mas eu acho que muitas lições estão sendo dadas, né, para todos, para nós que somos consumidores, que estamos em casa trabalhando, para outros que não conseguem estar em casa e que estão trabalhando também, outros que estão sob riscos, né, e incertezas de perda de emprego, redução de salário, não ter como subsistir em breve, todas essas incertezas. Então, eu acredito que as empresas, se sentindo parte disso, né, estando conscientes desse momento, buscando trabalhar em suporte, né, a essas necessidades da população, aí eu não vejo distinção de setor, né? Claro que todos os que foram impactados mais fortemente têm que procurar, né, fazer isso de forma mais forte, mas eu acho que todos, de certa forma, precisarão olhar para essa situação, observá-la, reunir informações sobre ela e encontrar estratégias para atacar essa situação e poder, então, também seguir, né, de forma mais fiel, com fidelidade desses consumidores dali para frente. É colocar a criatividade, então, em jogo e buscar a forma que chegue a ter o consumidor final dele, né? Buscar alternativas muitas que já existem. A gente sabe, né, quem trabalha com empresas, sabe o quanto que muitas empresas ainda não são nem informatizadas, muitas empresas não têm uma base de dados do seu consumidor, muitas empresas não têm canais, né, online de e-commerce ou mesmo de comunicação por redes sociais com seus consumidores, e são essas estratégias que a gente vê empreendedores menores, né, que precisam sobreviver nesse momento, tomando para tentar conseguir driblar essa crise. E o que a gente pode dizer? Qual o setor, quais as áreas que devem sofrer mais com essa situação? Olha, a gente já vê, né, um grande impacto no setor de serviços em geral, né, no setor de entretenimento. A gente vê impactos, todos aqueles, né, que não tenham um canal de consumo online muito estruturado ou que não seja uma prática do consumidor acessar esse canal para consumir esse tipo de produto ou serviço, são os grandes impactados. Essa pesquisa mostrou os impactos no campo dos cuidados com a aparência, né? A diminuição do número de lavagem de cabelo, a diminuição do número de uso de produtos de maquiagem, a diminuição, enfim, de vários produtos que, na verdade, tem a ver com estar restrito em casa. Mas estar restrito em casa também faz com que você não vá a bares, não vá a restaurantes, com que você não vá a um shopping center,
com que você, então, reduza drasticamente o seu consumo nesse momento. E também não se pode esquecer também que, devido às incertezas econômicas de futuro, as pessoas também vão se resguardar mais. Então, vão tentar economizar mais, vão tentar não gastar com algo que percebem como desnecessário nesse momento ou não fundamental, para que consigam ter alguma reserva, algo que permita enfrentar melhor esse futuro de incertezas. Pois é, eu tenho visto muito nas redes sociais anúncios de restaurantes ou salões de beleza, academias, oferecendo descontos para quem comprar agora para usar depois. Essa é uma boa estratégia, tanto para o empresário quanto para o consumidor? Não deixa de ser, não deixa de ser. A gente vê pela frente, a gente tem a expectativa, claro, que essa situação vai melhorar, né? A gente sabe que as pessoas voltarão, né, a acessar esse tipo de consumo em breve, talvez não tão breve, mas em breve, a gente espera, e que elas, a partir disso, também estaremos todos, né, num contexto de maior empobrecimento, de maior crise econômica, de dificuldades várias. Então, conseguir ter descontos para ter esses mesmos serviços que você tinha antes, principalmente daquelas empresas que você consumia com mais frequência, das quais você era cliente, isso é muito bem visto. Claro, para aqueles que se sentirem, digamos assim, que sentirem naqueles itens, né, algo fundamental ou importante para eles, mesmo naquele momento difícil como investimento. Então vamos falar agora também dos setores, das áreas que vão se destacar nesse momento, que já estão se destacando. Quais são elas, Marcelo, as que estão conseguindo surfar bem nessa onda aí, dessa situação de pandemia? Os dados mostraram, né, que a gente tem aí o ramo farmacêutico, né, que parece que foi o que mais aumentou, né, em termos de vendas, né, de todos. Então, isso é muito interessante, porque tem a ver com toda essa preocupação, né, com a saúde, né, que se enfatizou. A gente tem todos os serviços, né, de delivery, tudo aquilo que você pode fazer a partir de pedidos em casa. A pesquisa também mostra o aumento do consumo de TV. Então, é interessante também o que é trazido para o consumidor em termos de produtos de entretenimento, né, na TV, as diferentes plataformas. Então, esse também, a audiência só cresce e os consumidores entendem que a TV é o canal mais, digamos, mais confiável, né, para obter informações, e junto a isso toda a programação, né, que a TV oferece. Então, é também um setor que está se destacando, né? Então, a gente vê que é muito esses setores que têm a ver com as preocupações das pessoas hoje e com o que fazer, né, estando mais restrito na sua circulação social, devendo ficar dentro de casa e para evitar o contágio, evitar picos dessa pandemia, e que setores estão ali e que são dos itens mais necessários ou mais importantes nesse momento. Agora, a gente sabe que, apesar da maioria das pessoas hoje lidar bem com aplicativos, com internet, plataformas online, tem ainda a parcela da população que não se dá muito bem ali, que tem um certo receio, tem medo, não sabe usar. É importante ter campanhas para essas pessoas, ajudar e incentivar? O que eu acho que é uma mudança importante será justamente essa, porque se antes você tinha a possibilidade de sair e quando não gostava muito, não tinha acesso, familiaridade, enfim, não conseguia, né, fazer esse uso, você deixava de lado. Hoje passa a ser uma necessidade quase que básica. Então, eu acredito que as próprias famílias, amigos, né, pessoas que também estão nessa corrente, dando suporte a essas que não conseguem ou que não têm familiaridade, vão se preocupar com isso. E, claro, que se tiver, por parte das próprias empresas, né, uma estratégia de familiarização das pessoas com esses canais, isso vai facilitar, claro, esse momento de necessidade de uso desses aplicativos, desses canais, e também, provavelmente, manterá essas pessoas usando esses meios no futuro. E nós vamos à última pergunta enviada para a nossa produção. Pode rodar. Podemos esperar que esse novo comportamento continue o mesmo após o fim das pandemias? As empresas
devem apostar a longo prazo nesse formato de negócio que está sendo desenvolvido? Marcelo, dá para traçar um perfil aí ou ainda é muito cedo? Olha, eu acho que o que a gente pode dizer de antemão e que isso valia para antes, vale para hoje, valerá para amanhã. No que se refere às estratégias de tecnologias existentes, muitas até com investimento baixo, que permita que você se aproxime do seu consumidor de alguma forma por outros canais que não os físicos, ou seja, os canais online, os aplicativos, a presença em rede, a comunicação via rede, etc. Essas são estratégias que deve ser uma estratégia de investimento das empresas e que não fará mal, né, nem hoje, nem no futuro, não fazia mal mesmo antes. E que a gente acredita que tende, né, a ser algo que as pessoas utilizarão mais por tudo que a gente já comentou. Fora isso, eu acredito que aquilo que a gente está aprendendo com esse momento, né, em termos de valores, em termos da valorização da vida, em termos do papel do Estado, em termos da economia, né, e das preocupações que os governantes e os próprios gestores da economia devem ter com o suporte à população, com as desigualdades sociais. Eu acho que essa pandemia ela revela muito claramente isso. Revelando isso, a gente verifica o quanto que as empresas, que também fazem parte da sociedade, que estão ali em diálogo permanente com os seus consumidores, devem também, nas suas estratégias, pensar nesses valores, pensar na forma como elas vão comunicar os seus produtos, no que elas vão fazer de consistente para algo relacionado à sociedade, com impactos para a sociedade, para além do seu negócio principal. Bom, você falou aí de valores e uma coisa que a gente tem visto muito é a solidariedade. São campanhas feitas por pessoas comuns, por entidades civis, por empresários. Isso é um comportamento que também tem tendência a continuar, Marcelo? Isso sim. Eu acredito que esse é um grande ganho desse momento, né? Eu espero, né, na verdade, que continue, mas tamanha situação de crise, de privações, eu acredito que num efeito rebote disso, muitas pessoas vão estar mais propensas, mais sensíveis, né, mais, digamos assim, preocupadas com esse tipo de questão. A solidariedade, o bem-estar coletivo, a preocupação até de se precaver coletivamente como sociedade para uma próxima situação como essa. Ou seja, que tipo de estrutura, né, essa sociedade precisa ter para as pessoas que nelas vivem, para os mais pobres principalmente, para que a gente consiga enfrentar algo melhor, algo de uma forma melhor, tranquila no futuro, né? Bom, você como estudioso da felicidade, eu gostaria, antes de encerrar o programa aqui de hoje, que você deixasse um recadinho rápido para quem está em casa. Como achar felicidade num tempo de pandemia, Marcelo? Olha, é algo bastante complexo. Eu diria que uma pergunta que eu sempre fiz para os meus entrevistados, que é o que te faria mais feliz no seu dia a dia, né? A gente está falando da vida cotidiana. E muitos falaram desses momentos em casa, curiosamente, porque é ter mais tempo para si, para cuidar de si, para estar com a família, para estar com os amigos, para ser você mesmo. Então, era algo muito valorizado, né? Como questões, como momentos que traz prazer, bem-estar ou felicidade. O interessante é que nesse momento onde é obrigatório estar em casa, onde você fica privado de ir e vir, a gente não está falando de liberdade, de escolha, a gente está falando de algo que está sendo imposto. E isso tende a dificultar, né, a percepção de felicidade nesses momentos. Eu gosto de trabalhar com um conceito muito importante que eu aprendi nas minhas pesquisas, que é o conceito de felicidades possíveis. É quando a gente consegue entender que não é possível ser feliz o tempo todo,
que a gente deve relativizar, desconstruir esses ideais de felicidade que muitas vezes só causam frustrações, só causam inquietações, né, na gente, e que a gente consiga entender que é possível encontrar bem-estar, mesmo sabendo que as tristezas fazem parte, que os momentos difíceis fazem parte, e que muitas vezes são esses momentos que fazem você ter uma percepção de outros como de maior felicidade. Então, nesse sentido, eu acredito que seja muito importante a gente ter essa visão. Bom, e o especial Coronavírus de hoje, com esse recadinho, chega ao final. Eu conversei com o antropólogo Marcelo Ramos, que nos atendeu por Skype, do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação aqui conosco. Obrigado a vocês pelo convite. Eu agradeço também a sua companhia. Fique em casa, tomando todos os cuidados. Até o nosso próximo encontro.